Tá aqui a tutoria, né? A disciplina Geometria A2, né? O professor titular, o professor Paulo Marques, eu como Gilvan como tutor, e o Polo de Bragança, né? Ok? A tutoria 4 vai falar sobre volume de prismas e cilindros. E na tutoria ele faz uma situação 1, que é: suponha que desejamos construir um paralelepípedo com 72 cubos menores, cada cubo ocupando um espaço de 1 centímetro cúbico. Então ele vai tentar encaixar 72 cubos pequenos dentro desse paralelepípedo aí. Por que dá 72? Se contarmos os cubos, concluímos que em sua base retangular o paralelepípedo possui um comprimento de 6 e largura de 4 centímetros. E a sua altura possui 3 centímetros. Assim, o número de cubos de aresta 1 centímetro que compõe o próprio paralelepípedo você vai multiplicar as dimensões. Então, 6 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 4, 24, vezes 3, 72, ok? Portanto, o volume do paralelepípedo pode ser calculado por 6 vezes 4 vezes 3, que dá 72, ok? Deixa eu só ver aqui se tem alguém pedindo para entrar. Não. Voltando. Então, o volume será as dimensões, né? Você vai medir as dimensões da largura, do comprimento, da altura, não necessariamente nessa ordem, porque a gente sabe que a ordem dos fatores não vai alterar o produto, né? E isso vai dar 72, ok? Unidades de volumes, tá? O volume V de um prisma é dado por volume sempre de qualquer prisma, o volume é a área da base vezes a altura relativa a esta base, tá? Quando a gente coloca altura, a gente quer implícito que a altura é relativa à base, tá bom? Porque vai depender muito de como se dispõe o paralelepípedo, né? Ok? Então, como o paralelepípedo é um prisma de base retangular, então o volume do paralelepípedo é dado porque a área da base vai ser quem? A vezes B. E quem vai fazer o papel de altura é o C. Então basta multiplicar as três dimensões, tá? Ok? Ok. Considerando que o cubo é um caso particular de um paralelepípedo, ou seja, que tem as suas bases quadradas, né? Suas faces laterais também são quadradas. Tudo são quadrados, né? E aqui ele vai colocar que a aresta, que é a distância de um vértice a outro vértice consecutivo, é igual a. Aí ele pede para calcular. Determine a fórmula para calcular o volume do cubo. E sabendo que a diagonal principal do cubo mede 4 raiz de 3, quanto mede o volume desse cubo? Ok. Vamos fazer as contas. Como o volume de um paralelepípedo, como um cubo é um paralelepípedo, então vale a relação que a gente acabou de ver, que o volume é igual a A vezes B vezes C. Mas só tem um caso particular, por quê? Porque o A é igual ao B, que é igual ao C, ou seja, todas as três dimensões são iguais. Logo, então fica quem? A vezes A vezes A. Só que aí aparece um produto de potência com a mesma base, né? Então conserva-se a base e somos os expoentes. Apareceu A três vezes, então fica a fórmula que aparece aí. Concluímos o que?
concluímos que o volume é igual a quem? É aresta elevada ao cubo aqui na fórmula, ok? Se o A, que é o caso particular, for igual a 4 raiz de 3, só que aqui eu acho que eu errei, né? Porque ele falou que era a diagonal principal, né? Então aqui eu vou ter que refazer essa conta, tá bom? Então aqui, vamos particularizar. Vamos pensar que esse 4 raiz de 3 fosse a aresta, tá bom? Depois eu faço para vocês lá no quadro, tá bom? Então, sabendo que a diagonal principal é 4 raiz de 3, quanto mede o volume do cubo? Mas esse problema eu não vou resolver aqui, vou resolver lá no quadro. Se a aresta for, particularizando, se a aresta for 4 raiz de 3, então quanto vale o volume do cubo? Então você vai pegar a aresta, 4 raiz de 3, né? E elevar a terceira. Nesse caso aqui, vai levar tanto 4 quanto raiz de 3 a terceira potência. Então vai ficar 4 elevado à terceira vezes raiz de 3 elevado à terceira. Propriedade de potência, 4 elevado à terceira é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. E raiz quadrada de 3 elevado ao cubo, você vai separar em duas raízes. Uma para o quadrado, que vai simplificar a raiz, ou seja, vai tirar um 3 daí. E a outra vai ficar presa. Aí aqui você faz uma segunda multiplicação, que é o 64 vezes 3. 64 vezes 3 dá 192, né? 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 6, 18, 1 que foi 19. Então fica 192 raiz cúbica de... 192 raiz quadrada de 3 centímetros ao cubo, unidades de áreas ao cubo, tá bom? Continuando, ele faz uma outra pergunta lá na tutoria. O que é? Um paralelepípedo retangular tem base quadrada. Então aí já coloquei o desenho, né, para exemplificar. Tem base quadrada e sua diagonal forma um ângulo de 60 graus com o plano da base. Então, tá dando para visualizar aí? Se o volume do paralelepípedo é 36 metros cúbicos, determine a área total do paralelepípedo. Então vamos tentar fazer aqui ele. Então vê se dá para entender esse problema. Então olha lá. Eu vou destacar aqui que a base é um quadrado, que ele falou, né? Que a base é um quadrado, que eu coloquei aqui de lado A, né? Aresta A. Aí tem esse Fzinho é a diagonal da face, né? A diagonal da base, tá? Então, a diagonal da base, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ver que o Fzinho é a raiz de 2. E tem o D. O D é a diagonal do paralelepípedo, né? A gente já aprendeu a diagonal do paralelepípedo, que basta fazer duas vezes o teorema de Pitágoras, né? E também destaco no triângulo ABC a altura H. Então, eu vou pegar esse triângulo ABC, que ele é retângulo em B, e fazer o destaque nele para fazer as contas. Como? Aqui, ó. Se o F seja F a medida da diagonal da base, que é dada por, ó, F é a raiz de 2, né? É a diagonal de um quadrado, ok? No triângulo ABC, temos que, vou achar a tangente do ângulo, tangente de 60. O que é que significa tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, a famosa coca, né? Ok? Quem está fazendo papel de cateto oposto ao ângulo de 60 graus? É o H, a altura do paralelepípedo. E quem faz o papel de cateto adjacente? É o F, né? Que é a diagonal da base, né? Da face da base, ok? Fazendo a continha, eu vou achar que o H vai ser quem? F vezes tangente de 60. Fazendo os cálculos, H igual. Eu já tenho que o F é raiz de 2, vou substituir. E o tangente de 60 graus, ele é raiz quadrada de 3. Aí eu tenho que fazer uma multiplicação de raízes, né? Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3, 2 vezes 3, dentro de uma mesma raiz vai dar 6. Então vai ficar que o H é quem? É a raiz quadrada de 6. Agora é o seguinte, como o volume do paralelepípedo é dado por volume,
a área da base, só que a base é um quadrado, por isso que eu coloquei A elevado ao quadrado, vezes a altura. E no problema ele falou que esse número valia 36 metros cúbicos. Vamos substituir o H e igualar as equações, né? Logo, vamos obter o quê? Que o volume vai ser quem? A ao quadrado vezes o H, só que o H é quem? A raiz de 6, igual a 36, né? Isso vai implicar que o A, depois de fazer todas essas contas, o A vai ser raiz quadrada de 6, né? Se o A é raiz quadrada de 6, eu volto bem aqui e faço a conta do H. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Ou seja, a altura é 6, ó. Então, o lado do quadrado é 6 e a altura é... Desculpa, raiz de 6 e a altura é 6, ok? Deu para entender? Professor, o senhor pode repetir devagar, porque o senhor deu essas informações, A raiz de 2. Aí na questão, aí sendo que a tangente de 60, eu pensei que era a altura, era aquela fórmula de Não, a gente tem que sair por seno aqui, ó. pela aresta lateral multiplicado Não, pela altura. não, a gente tem que sair por aqui, ó, tá? A saída é aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó. Fiz o desenho, certo? Fiz esse desenho. Aí aqui eu destaquei os pontos que eu acho que é interessante, né? Então, o triângulo que eu vou precisar é esse triângulo A, B e C, onde o segmento AB é a diagonal do quadrado aqui embaixo, ó. Que ele vai ser A raiz de 2, tá? Ok? E a altura é H, né? Então, nesse triângulo eu tenho cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o F, ok? Deu pra entender? Sim. Aí eu queria saber uma coisa. Sempre vai ser a fórmula no volume a questão do tangente, no tangente? Não, depende do problema. Por exemplo, se ele te Tá deu a bom. diagonal, ó, aqui se ele te desse a diagonal, por exemplo, qual seria a saída? Entendeu? Seria sobre o teorema de Pitágoras. Ou se ele, porque ele te deu a angulação aqui, né? Vai depender dessa angulação também, ó. Então, se ele te deu a angulação e deu a diagonal, não te deu o H, pede para calcular o H, aí só poderia ser quem? O cosseno, concorda? Você só tem o F e a letra D aqui, a diagonal principal. Só poderia ser o cosseno, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, entendeu? Se ele te deu só o H e o D de dado, então aí seria qual? Cateto oposto sobre hipotenusa, seria o seno, entendeu? Então, não tem uma fórmula geral para saída única, entendeu? Cada caso é um caso, ok? Pode seguir? Pois é, essas informações ficaram desencontradas aqui porque ficou um slide que eu tinha que passar passo a passo, né? Eu acabei não fazendo essa parte aí, mas depois com um pouquinho de calma, vocês olhando o PDF, vai dar para entender um pouquinho melhor junto com a fala da gravação, ok? Seguindo, então encontrei o A é raiz quadrada de 6, né, metros, e o H é 6 metros, né, a altura é 6 metros. Só que ele pede a área total. Ó, quando eu faço a planificação daquele desenho lá em cima, aqui eu já fiz no GeoGebra, né, aqui eu peguei de um livro, né, essa desenho eu peguei de um livro, e aqui eu já fiz no GeoGebra, mas eu posso fazer depois a planificação para vocês lá, tá? Posso explicar para você no GeoGebra como é a planificação. É a segunda parte da aula de hoje, tá bom? Então, fazendo a planificação, fica essa cruz aí, ó, onde aparece 1, 2, 3, 4 retângulos, né, e 2 quadrados que estão bem aqui no meio, tá? Então, a área total será dada por quem? 2 vezes a área de um quadrado, né, mais 4 vezes a área de um retângulo, onde a base é A e a altura é H. Substituindo os valores, 2 vezes A elevado ao quadrado, lembrando que o A é raiz de 6. Então, se eu fizer A elevado ao quadrado, vai dar 6, concorda?
Então já aparece aqui de automático que é 6, né? É mais 4. O A eu coloquei aqui, só tá trocada a ordem, tá? Mas não vai alterar o produto. O A é raiz de 6, tá aqui no final, ó. Onde eu tô passando o mouse, né? E vezes o H, que é 6. Fazendo as continhas, 2 vezes 6 dá 12. E 4 vezes 6 dá 24. 24 raiz de 6. Colocando 12 em evidência, sobra essa conta aí, ó. Eu já fiz no GeoGebra, realmente deu certinho as contas, tá? Fiz tudinho, depois eu posso até mostrar pra vocês como é que faz lá no Geo. Ok? Ok, essa era a segunda questão que está lá na tutoria. A terceira questão vem falar sobre o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri é o que é que diz? Dois sólidos nos quais todo o plano secante, o que é secante? Que vai cortar ele, né? Paralelo a um plano da base, tá? Então lá embaixo tem a base, que é o plano alfa, né? Então ele está apoiado tipo em cima de uma mesa, ok? Você tem, vamos pensar assim para ficar mais fácil de entender. Vamos pensar duas pilhas de moedas com a mesma altura, ok? Moedas iguais, por exemplo, vamos pensar de moedas de R$ 1. Então você faz uma pilha com 10 moedas de R$ 1 e a outra também com 10 moedas de real. Então duas pilhas de 10 moedas cada uma de R$ 1. Aí o que acontece? Na primeira você deixa ela em pé certinha, bonitinha, igual um cilindro. Na segunda você dá uma mexida na torre, tá? Mas o que é que vai acontecer? Isso não vai implicar no volume das duas torres. É isso que está dizendo aqui o princípio de Cavalieri, ó. Então olha lá. Dois sólidos nos quais todo o plano secante, paralelo a um determinado plano, determina superfícies de áreas iguais, superfícies equivalentes. São sólidos de volumes iguais, sólidos equivalentes. O que é que ele está dizendo aqui? Se a área 1 do plano onde foi cortado, do plano beta aqui, ó, que é paralelo ao plano alfa, se a área 1 desse sólido 1 for igual à área 2 do sólido 2, consequentemente, isso vai implicar, tá aqui embaixo, ó, se a área 1 for igual à área 2, isso implica o quê? Que o volume 1 é igual ao volume 2. Com esse princípio dá para fazer muita conta. Um princípio bem básico, mas que, ó, o cara é de 1598 a 1600 e alguma coisa. Eu não sei de quando é necessariamente esse princípio, tá bom? Seguindo, então usando assim esse macete, o que é que vai acontecer? A gente vai atrás, vamos atrás aqui do... Considerando, isso aqui também é um problema, tá? É um problema que está na tutoria. Considerando que as bases de um mesmo, considerando que as bases de um prisma são triângulos equiláteros de aresta A e que a altura relativa à base é h, determine uma fórmula para calcular o volume do prisma, né? Lembrando que aí é prisma, tá? E sabendo que a aresta da base mede A igual a raiz de 3, quanto mede a área da base desse prisma. Ok. E sabendo que a aresta da base mede a raiz de 3 e a altura é igual a 6, qual o volume desse prisma? Então aqui tem 3 perguntas. Vamos tentar responder por parte. Primeiro é lembrar que se você tiver um triângulo equilátero, então o lado AB vale A, o lado BC vale A e o lado AC vale A. Todos os lados vão valer A, são iguais, ok? Até aí nada de novo, né? Mas vamos pensar assim, vamos pensar nesse triângulo MBC. MBC ele vai ser um triângulo retângulo, tá ok? Onde ele é retângulo no M, ou seja, o A vai ser hipotenusa. Então o lado BC vai ser hipotenusa desse triângulo aqui, ó, tá? O H eu quero saber em função do A, e a distância do M até o B é o ponto médio. Se é o ponto médio, então eu vou pegar o A e dividir por 2.
quando eu fizer o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo BMC, o que é que vai acontecer? Na hora de fazer a conta, depois eu posso fazer para vocês, né? Lá na lousa. Vai dar que o H vai ser A raiz de 3 dividido por 2, o que está aí no final do slide, tá? Onde o H é a altura do triângulo da base, né? Desse problema que a gente está fazendo, usando o teorema de Pitágoras no triângulo CMB. Temos que o H vale A raiz de 3. Depois a gente faz essa conta lá. Então, se você já souber de cós salteado, você vem por aqui, né? Ok? Então, já tenho altura. Por quê? Porque eu vou calcular a área de um triângulo equilátero. Como vai chegar na fórmula da área de um triângulo equilátero? Ok. Então, H, substituindo, quanto vale o A? O A vale raiz de 3, lá pela questão 1, né? Vamos voltar aqui na questão. Ó, ele disse aqui, ó. Item B. Eu vou fazer esse problema de trás para frente, tá? A gente já respondeu o B, o C, depois faz o A. Então o A vai valer raiz de 3, ó. Substituindo lá no raiz de 3. Tá dando para entender, galera? Ou tá muito rápido? Tá rápido e eu tô entendendo mais ou menos, professor. Tá. Então olha lá. Vou substituir aqui nessa fórmula o valor do A. Ó. Aqui embaixo nessa fórmula vou substituir o valor do A. O A é raiz de 3. Que vai aparecer quem? O H é igual a raiz de 3, que é o A, vezes o raiz de 3, que é da fórmula, dividido por 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3, bom? 3 dividido para 2, ok? A área da base será dada por quem? Sempre a área da base é quem? O valor da base vezes a altura dividido por 2. É a área de um triângulo, né? A base é essa aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, tá? Então, eu vou medir a base AB, que vai dar A, e a altura H, que eu acabei de achar. Fazendo as continhas lá. Tá aqui substituindo. Quem é o A? Raiz de 3, né? Vezes a altura. A altura eu acabei de achar que é quem? 3 meios. Então, vai ficar quem? 3 vezes raiz de 3. O que aconteceu? Por que apareceu esse 4? Esse 4... ele apareceu, conserva-se a primeira, multiplica pela inversa da segunda. Em outras palavras, vai aparecer 2 vezes 2 aqui, ó, que vai ser 4. Ok? Então, essa é a área da base, ó. Então, eu respondi lá o item B, ó. O item B. Quanto mede a área da base desse prisma? Quanto mede a área da base desse prisma? 3 raiz de 3 dividido para 4 centímetros ao quadrado. Ok? Ok. Então tá aqui o prisma, ó. O prisma ele vai ser tipo aqueles calendário de 3 faces, né? Onde cada face fica 4 meses, né? Tá? Então aqui tem 3 faces que são retângulos, né? Só estamos vendo teoricamente aqui de frente o retângulo A, B, F e E, ok? Aí tem outro lá por trás que é o BCGF, BCGF e o ACGE, ok? Depois a gente pode construir também isso aqui lá no GeoGebra. E o volume? O volume de um prisma nunca vai mudar. O volume de um prisma sempre vai ser quem? A área da base vezes a altura. A área da base a gente acabou de calcular, que é 3 raiz quadrada de 3 dividido por 4, vezes a altura que a gente achou ainda agora, que é 6. Opa, achou não, ele falou. Deixa eu voltar aqui no problema. Ele falou em algum lugar. Falou, né? Tá bem aqui, ó. O item C. H igual a 6 centímetros. Então ele foi camarada com a gente, ó. Ok. Substituindo, fazendo as contas. 3 vezes 6 dá 18. 18 simplifica com 4. Então metade de 18 é 9. Metade do número 4 é
2. E sobrou raiz de 3 multiplicando. Só lembrando que a unidade é centímetros cúbicos, ok? Ok. Só que aí, agora eu vou responder o problema de trás para frente, né? Que eu vou responder o item A. De modo geral, o volume do prisma, onde o triângulo é o equilátero, três lados iguais a A, esse A aí, o último A é a medida da aresta, né? É dado por, nunca vai mudar, o volume do prisma é a área da base vezes a altura, só que a base é um triângulo equilátero. Então, a fórmula da área do triângulo equilátero é esse que está aqui, ó, nessa fração. Pega o lado, eleva ao quadrado, multiplique pelo raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Então, toda essa primeira expressão que eu estou passando o mouse é a área da base de um triângulo equilátero e vezes a altura. Está aqui a fórmula. Sem substituir isso aqui direto, achava o volume, a resposta do item C. Ok? Uma outra pergunta também que ele faz é o prisma quadrangular. Ele vai particularizar, ele vai fazer um triângulo, um quadrado e outro hexágono, né? É os que aparecem em todos os livros didáticos, né? O que fugir isso aí é porque é um pouco a mais, né? Só que dá um pouco de trabalho também de fazer. Então vamos lá. Considerando que a aresta da base de um prisma quadrangular regular mede 4 centímetros e a aresta lateral mede H. Essa aresta lateral que ele colou no problema, na verdade, é a altura, tá? Só para não confundir. Então, o que é a aresta lateral? Vamos pensar aqui que a base seja A, B, C e D aqui embaixo, certo? A altura vai ser BF, ou AF, ou DH, ou CG, que tem o mesmo tamanho, tá? Então, essas arestas aqui laterais, na verdade, vão fazer papel de altura, tá ok? Letra A. Determine uma fórmula para calcular o volume desse prisma. Não tem graça, né? Por quê? Porque, volta a falar, o volume é a área da base vezes a altura de prisma qualquer. Prisma. Só que a base é quadrangular. Então, vai ficar A vezes A, que vai dar A ao quadrado, né? Vezes a altura H. Calcule o volume desse prisma. Substituindo, então vou substituir o A que vale 4, 4 elevado ao quadrado, vezes a altura que vale 5, né? 4 ao quadrado dá 4 vezes 4, 16. Vezes 5. 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 1 dá 10. 30 mais... Não, 5 vezes 1, desculpa, 5 vezes 10 dá 50. 50 mais 30 dá 80, né? A gente faz separado aqui, usa a regra da distribuição da multiplicação em relação à soma, né? Esse 16 ele é 10 mais 6, bom? Então dá 80. 80 o quê? A unidade que você colocou cúbica, né? Então tá aqui o desenhinho pra gente poder ver. Essa daí ficou bem fácil. O que vai dar mais problema é a próxima. A próxima é essa. Considerando que a área da base de um prisma hexagonal regular, tem que ser dita essa palavra, tá? Porque pode ser que tenha um hexágono que não seja regular, né? O que é que significa hexágono regular? Todos os lados são iguais, tá bom? Mede 2 centímetros a aresta da base. E a aresta lateral, que faz o papel de altura, mede 6. Determine a fórmula para calcular o volume da base. Eu acho que era calcular a área da base, né? Deve estar errado no slide, ó. Determine uma forma para calcular o volume desse prisma. E aqui calcule o volume desse prisma. Ah, não, tá certo. É porque aqui ele quer que ache a fórmula e depois ele quer que aplique a fórmula, tá? Vamos lá, né?
Preciso de quem? Da área da base, que é o que está faltando. A altura já tenho, né? Como é que eu vou achar a área da base? Tá aqui, ó. A base de um prisma hexagonal regular é composto por 6 triângulos equiláteros. Foi por isso que ele colocou lá em cima uma base triangular onde o triângulo era equilátero, que era para fazer a conta aqui do final. Olha que interessante. A parte didática, né? Então aqui o lado vale 2, ó. O lado AB vale 2, o lado BC é 2, DC 2, DE 2, EF 2. Só que o seguinte, se eu prestar atenção, o AG é igual ao GB. Então eu tenho um triângulo equilátero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros de lado 2, né? Então basta fazer a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6, né? Foi isso que eu fiz. Então a área da base de um prisma hexagonal regular é dada por área da base. 6 triângulos, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Tá aqui a área de um triângulo equilátero que a gente fez ainda agora, ó. Ela é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando esse 6 por 2 vai dar 3 e o 4 por 2. Tá aqui a área final. Faltou só destacar aqui no slide para ficar melhor, né? Então a área da base é essa fórmula, né? Substituindo o A valendo 2 no problema, né? Vai dar quem? Vai dar 3 vezes 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4. Aqui não tem esse 6, não tem esse 2 aqui no final, né? Bom, deixa eu errei aqui, ó. Na hora de fazer os Ctrl C, Ctrl V. Então vai ficar quem? 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Dividido por 2, que vai dar 6, né? Não tem esse 2 aqui embaixo, tá? Aqui no finalzinho não tem esse 2, tá? Então vai ficar, eu vou tirar depois no final. 6 raiz quadrada de 3 centímetros ao quadrado, tá bom? Tem que ajeitar esse slide. Deu pra entender? Acho que sim, né? Ok. Agora vamos achar o volume. Tá aqui o prisma hexagonal, ó, que eu fiz aí no GeoGebra. E vamos calcular a área da base, né? Lembrando que eu levei o erro pro final, né? Eu fui levando o erro aqui, eu tenho que ajeitar isso aí também, ó. Então não tem esse 2 aqui embaixo, tá? Então vai ficar 6 vezes 6, que dá 36. No lugar desse 18 é 36, tá? Então aqui basta multiplicar direto a área da base vezes a altura. A altura ele falou que era... voltar aqui, era 6, ó, bom? Então tem que ajeitar esse slide, ok? Tem uma fórmula, eu não coloquei a fórmula, né? Ele queria uma fórmula. Como seria a fórmula? A fórmula seria você fazer isso aqui, ó. Você pegaria a área da base. A área da base tá aqui, onde eu tô passando o mouse. Eu não sei se dá pra fazer, não dá. A área da base é 3 3 vezes aresta elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Fazia tudo isso vezes o H, tá? Aqui, ó. Bom? Agora a gente vai falar do cilindro. O cilindro, ele assemelha-se a um prisma, só que de base circular. Aqui na aula passada a gente fez uns prisma oblíquo. Geralmente, o que a gente faz? A gente trabalha com esse aqui do meio, né? Que é o prisma reto, onde o eixo ele não está inclinado, né? O eixo O', né? Ele não está inclinado. Essa aresta lateral é a geratriz, né? E tem o cilindro de revolução. O que é cilindro de revolução? Você
pega aqui um retângulo e rotaciona em torno do eixo, aí surge o cilindro reto, né? Então o cilindro reto, na verdade, ele surge do cilindro de revolução, tá? É um caso particular. O 3 aqui no final, o cilindro de revolução, ele gera o cilindro reto. Deu para entender o que eu falei? A gente vai ficar só com esse do meio aqui, tá? Pelo princípio de Cavalieri, de novo, né? O cilindro e o volume têm os mesmos. O cilindro, desculpa, e o prisma têm o mesmo volume. Por quê? Pelo princípio, olha, se a área para a área que passa no plano beta, que corta os eixos, que corta o cilindro e o prisma, tiverem a mesma área, é isso que diz o princípio, então vai implicar que eles têm o mesmo volume, ok? Claro, se eles tiverem uma mesma altura, né? Ele não pode ser cortado no plano inclinado, senão aí você vai quebrar a matemática no meio. Tem que ser paralelo ao plano alfa, plano da base, ok? Então, o volume vai ficar valendo, né? O volume vai ser quem de um prisma? Sempre a área da base vezes a altura. Só que agora a minha base é circular. Então, como a minha base é circular, a área da base de um círculo é quem? Π vezes R elevado ao quadrado. Ou seja, o volume de um cilindro vai ser quem? πr ao quadrado vezes h. Então aqui a gente grava essa fórmula, sei lá, uma maneira de não sei, ok? Aí ele vai fazer o caso particular, né? Considerando que um tubo cilíndrico maciço possui raio igual a 5 centímetros e desculpa, e altura 10, determine uma fórmula para o cálculo desse tubo. A gente já sabe que é πr ao quadrado, área da base, vezes a altura, né? Vezes h. B. Calcule o volume do tubo. Ora, vamos substituir o R e o H na fórmula. Então, o R, que é o raio, vale 5. Então, vai ficar quem? Π vezes 5 elevado ao quadrado, vezes a altura, que é 10. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 10 dá 250. A gente só coloca o π para o final da frase, tá? Se ele te der o valor de π valendo 3,14, você usa e